Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla, e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com um foco especial em tendências educacionais, cultura e, claro, transformação digital. Hoje a gente tem um convidado especial, Carlota. Especialíssimo, gente. A gente só encontra em São Paulo. Eu acho que tem o quê? 2, 3 anos que a gente não se vê. É isso, Cledson? Por aí, por aí. Gente, é um absurdo porque a gente mora na mesma cidade. É isso, gente. E olha, a gente trouxe o Cledson aqui, que ele é, olha, especialista em tecnologias educacionais. Ele é formador de educadores, Google Innovator, Microsoft Innovative Educator Fellow. Chique, Olha isso, chique chiquésimo. demais. E iniciando também uma jornada de empreendedorismo em outras áreas que não educação, que a gente também vai falar sobre isso, não é isso, Sam? Eu não sei nem o que eu quero conversar aqui hoje, sabe, Clédio? Porque eu Muitos quero assuntos. saber dos assuntos de tecnologia, de educação, mas eu também quero saber essa veia empreendedora, porque você investiu num ramo que não parece que não tem nada a ver com educação. Cacau Show, não é isso? É isso Chocolate, a gente adora, né, Carla? Nossa, tá aí uma área que eu investiria fácil. É bom que se der ruim, a gente consome estoque. Olha só, já gostei dessa dica. Não vai dar ruim. Não tem como dar ruim com você e com chocolate. Não, e tem mais. O Clédio é engenheiro, né? De formação. Sou engenheiro civil, Olha exatamente. Mas olha só, eu queria primeiro começar assim, Cledson, como que você foi parar na educação? Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Meninas, primeiramente é um prazer enorme estar com vocês aqui. É sempre um privilégio sentir essa energia. É muito bom conversar com vocês sempre. Eu fiz um post recentemente no meu LinkedIn que eu ponderava, né? Eu refletia sobre quando o bichinho da educação me picou. A gente fala bastante desse bichinho, né? E assim, realmente não consigo, talvez, pensar em um ponto específico. Eu comecei com 15 anos trabalhando em uma grande instituição educacional. Fiz engenharia civil porque era o sonho da minha vida ser engenheiro. Sou um grande entusiasta no uso de tecnologia e me apaixonei por educação, gente. Então, atuei durante 10 anos nessa instituição, fomentando o uso das tecnologias educacionais em prol dos processos de ensino e aprendizagem. E educação é minha vida porque eu acredito que é onde as mudanças podem acontecer. Eu gosto bastante de uma analogia, não sei se vocês já ouviram, uma historinha que conta de 2 pescadores, né? Que estavam pescando e aí olharam para a lagoa, lá para o lago, e tinham 2 crianças se afogando. Eles correram e foram salvar. E aí voltaram felizes porque tinham conseguido alcançar aquilo, né? Salvaram a vida das criancinhas. E quando pensam que não, 4 criancinhas se afogando, foram nadar novamente, salvaram 2 e acabaram perdendo 2. E aí quando voltaram, 6 criancinhas estavam lá e um deles saiu, virou as costas e saiu andando, né? E o outro questionou, poxa, por que você não vai lá? Ele, não, eu vou ver de onde essas crianças estão vindo, porque a gente precisa muitas vezes entender aonde estão os problemas, né? Eu acho que a educação, ela traz para nós um contexto de mudança que muda a vida de muitas crianças, jovens e adolescentes. E eu acho que se a gente quer uma mudança para o nosso país, é com a educação que a gente tem que atuar. Nossa. Uau! Ô, Samara, Acabou, já foi uma aula, já podemos encerrar por aqui. Mas Não quero encerrar, não. Na verdade, eu acho muito legal. O Cledson estava falando que ele passou uma década, né? Uma década. Numa instituição, a gente pode falar aqui, porque aqui a gente fala o que a gente quer, foi na Rede Marista, né? E ele entrou com 15 anos como 15 anos. estagiário, então. Como jovem aprendiz, Jovem com 14 anos e 10 meses, olha na verdade. aí, outro programa que eu acho maravilhoso, Sensacional, o Jovem sensacional. Aprendiz. E aí, você passou uma década lá e acabou de fazer uma grande transição de carreira, né? Na verdade, transição que se bifurcou aí, porque aí você foi para uma outra grande instituição, né? O Sistema S, e ainda decidiu empreender em outra área. É isso aí. O que pegou? O que foi a grande virada? Conta aí pra gente, porque a gente tem feito essa pergunta, né? Desde a Larissa, né, Sems, assim, Você sempre teve essa veia mais empreendedora, sim. né, Cledson? Assim, mesmo na educação, você sempre teve um braço empreendedor, fizeram canais no YouTube, Sim, gravavam sim. vídeos, então tinha todo o lado que você, do trabalho ali, que você cumpria, mas também sempre tinha esse lado
esse comichão no empreendedorismo? É isso que a gente quer entender. Bom, respeitando o horário nobre dessa transmissão, eu digo que eu sou medroso, para não dizer outra coisa, para não utilizar outro adjetivo. Mas tem uma frase instagramável que eu gosto bastante também, que diz que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então, assim, eu sempre tô vislumbrando as oportunidades, sempre mapeando aí o que a gente pode fazer para continuar crescendo. E, gente, eu tive a oportunidade de conviver com tanta gente incrível, eu estou aqui com tanta gente incrível, né? E eu acho que isso motiva a gente a buscar outros horizontes. E, honestamente falando, não foi fácil. Foram 10 anos, assim, de muita dedicação, de muito aprendizado. Uma experiência incrível que eu carrego comigo para sempre. E se tem uma coisa que a Academia de Innovator me ensinou foi a pivotar. E eu dei uma pivotada, resolvi pivotar. Fiz essa migração de carreira porque com 23 anos, hoje eu tô com 25, mas com 23... Gente, ele só tem 20... Não. É da idade dos nossos filhos, Carla. Ai, meu Deus do céu, eu até parei aqui, tá? Vai, continua. As rugas são por conta da estrada de chão. Trabalha com educação, a gente sabe que não é fácil. É complicado, é complicado. Mas aí foi isso, e assim, com 23 anos eu tava num posto de sênior, trabalhando com 14 mestres e doutores, eu tava terminando minha faculdade, e eu queria me desafiar, eu não sabia se eu era bom para o mercado como eu era bom para a rede em que eu estava. Eu quis buscar outros horizontes, eu quis galgar novos desafios, e eu acho que isso me motivou. E assim, eu olho para trás com um saudosismo bacana, positivo, de tudo que foi bom e que eu vivenciei, mas eu acho que tem muito, muito mundo a se desbravar, sabe? E... foi minha única experiência profissional, 10 anos de casa, eu precisava viver outras experiências, né? Verdade. E a Cacau Show, gente, assim, quem estuda empreendedorismo sabe que às vezes a gente precisa investir em áreas diferentes, né? Então eu pensei, poxa, o que eu posso fazer que não seja tão correlato à minha prática com a atuação em educação, né? E eu não tenho tempo de dedicação para criar um negócio do zero. Então acho que esse modelo de franchise traz para nós, assim, um modelo bem consolidado, que te dá uma oportunidade de ter algo que venha trazer uma renda extra, te possibilitar um novo crescimento. É uma nova experiência e tem sido engrandecedor, gente. Nossa, eu lidero uma equipe de 2 pessoas, mas assim, você sentir no olhar o que está acontecendo, você prospectar vendas, você pensar ali na tua meta do mês, você ter boleto para pagar todo mês. Então, assim, é uma experiência diferente, né? Assim, vivenciar o seletismo. Enquanto seletista, né? Ser um colaborador seletista e ser empreendedor, eu acho que são 2 vias bem antagônicas que nos mostram os 2 lados da moeda. Então, acho que isso tem sido fantástico. Nossa, que legal isso, porque olha só, você conseguiu conectar educação, empreendedorismo, a questão das certificações que te ajudaram a pensar assim, pô, vale a pena pivotar, e aí resolveu seguir em 2 áreas completamente distintas. Agora, para isso, precisou se organizar, né, Clédson? Ninguém faz isso. Eu sempre falo isso para a Carla, a gente não faz essas coisas do bolso, né? Eu me lembro que quando a Carla saiu da instituição que ela trabalhava, era exatamente, nossa, como é que fica o lastro, né? Como é que você se organiza financeiramente, psicologicamente, porque a loja, ela precisa estar aberta, ela precisa vender, que é uma outra área completamente diferente do contato lá com a educação. Tem dia que está cheio, tem dia que está vazio, sala de aula, pelo menos, está sempre cheia pra gente, né? E é diferente, no empreendedorismo tem isso, né? Quer dizer, na verdade, aí, as pessoas dependem de você. Também. Eu acho que isso é a maior... Os colaboradores, né? Eu acho que é o maior medo que a gente tem, né? Eu acho que no começo, até hoje, né, Sems? A gente fica muito assim, poxa... Primeiro a gente tem que ver os outros, pagar tudo para depois ver o que fica pra gente. É verdade. Né? A gente estava até outro dia contando aí, Samara, relembrando um projeto que a gente fez maravilhoso. E aí, nesse projeto, quando acabou o projeto, não sobrou 1 centavo, nem para mim, nem para a Samara. A Samara, tipo assim, ela disse, eu quero chorar. Aí eu disse assim, não chora, que foi um projeto incrível. A gente pagou todo mundo? Pagou. Né, que eu acho que esse é o primeiro coisa do empreendedor. Pagamos todos os impostos? Pagamos. Tá tudo pago? Então tudo bem. Porque isso foi aprendizado que eu tenho certeza que vai render frutos para outros projetos, sabe? Então, esse lado do empreendedorismo Para fazer isso tem que ter lastro, porque todo mundo tem boleto para pagar. É isso que eu falo para cá. E não é amplifica.org, né? Não é .org, né? Nem amplifica.org, nem carla.org, nem samara.org. Como não é Clédson.org. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, como é que você se organizou? Porque para fazer a pivotagem, você teve que se organizar. Agora, eu quero voltar só numa coisa. O que é pivotar? Porque quem não do empreendedorismo, quem não é dessa área, não entende esse vocabulário. Os meus amigos que não tem nada a ver com essa área que a gente vive,
Eles ficam assim, e gente super letrada, assim, eles ficam assim. Mas é um jargão da área que mesmo. é esse tal de pivotar? Então, acho que a primeira coisa é explicar o que é pivotar e depois, sim, como é que você se como organizou? é que se organizou para pivotar. Maravilha, eu acho que pivotar traz um contexto de mudança em um cenário de desafio. E eu me encontrei nesse cenário de desafio, sendo desafiado realmente por essa intenção de migrar e galgar outros horizontes, de estar confortável num posto em que eu estava há 10 anos, como sênior há 3, e talvez não tinha uma perspectiva futura de crescimento. Então, nesse contexto, pivotar foi se reinventar, se ressignificar, buscar outras perspectivas, né? E foi justamente isso que, quando eu mencionava o Innovator, né, prototipando lá o nosso projeto, a gente se reinventa a todo instante. Acho que o jogo de cintura é uma soft skill extremamente importante para o século XXI e a gente precisa ter malemolência. Para viver no nosso país, a gente precisa ter jogo de cintura para se virar e dançar conforme a música. Boa. Eu gosto do pivotar, Carla, como experimentar. Para mim é uma palavra assim que sempre vem. Pivotar, experimentar. Eu tenho que experimentar para ver se dá certo. Eu sempre acho que pivotar tem também muito a ver assim com desapegar, com coisas que estão arraigadas muitas vezes em você mesmo. E aí buscar novas formas, novas oportunidades, novos caminhos e deixar para trás algumas coisas. Porque quando você pivota, você está realmente dizendo, encerrei um ciclo aqui, estou começando um novo. Acho que tem muito disso, assim, né? Legal. É isso aí. E parafraseando Isaac Newton, eu sempre digo, gente, que se eu posso olhar um horizonte mais amplo é porque eu ando no ombro de gigantes, assim. Então, meu pai e minha mãe têm um papel extremamente significativo em todo esse processo, porque eles não tiveram uma oportunidade de estudo como eu tive, né? E eu acho que o ambiente familiar com muito amor, eu acho que se Paulo Freire conhecesse minha mãe, ele entenderia na prática realmente o que é a pedagogia do amor. Porque, gente, eu comecei a trabalhar no Marista, eu estava no ensino médio, então eu estudava de noite, eu trabalhava de 8 às 18, corria para o colégio, chegava lá às 18h40, comia um lanche dentro da sala de aula, chegava em casa, tava a minha comidinha preparada. Minha mãe preparava a minha cama, assim, deixava só a orelhinha, assim, sabe? Só pra deitar, né? Tomar banho e deitar, né? Então, assim, honestamente falando, eu não conseguiria fazer tanta coisa se eu não tivesse uma base tão sólida. Então, eu devo muito a eles. E essa ambição também, no sentido de empreender, se deve muito à minha vontade de trazer para eles uma velhice que seja confortável, de oportunizar um plano de saúde, que eles tenham um conforto. Então, assim, é uma perspectiva também que é projeto de vida, sabe? Com a minha família, no sentido de retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim. Ai, gente, Cledson, que legal. Que perspectiva legal. E aí, Cledson, você ainda não respondeu o que a Samara perguntou. Como é que você se organizou, então, para fazer essa grande mudança? Porque eu acho que é uma pergunta de muitos professores. O que a gente tem visto, inclusive, a repercussão de outros Amplicasts que a gente gravou com um colega nosso aqui, que você trabalha muito junto, que é o Matheus, com a Larissa e tudo mais, é que os professores sempre nos perguntam assim, teve uma até professora que entrou em contato comigo, ela disse assim, Carla, eu estou muito querendo fazer essa transição de carreira. E eu queria dicas, assim, como é que a gente se organiza para isso? Porque quais às são vezes os passos, assim, né? Porque não foi uma decisão de um dia para o outro, né? E não dá para ser, gente, assim. Não dá, tem que ser segura. Como é que você se organizou para fazer essa mudança? Eu não me considerava uma pessoa organizada, mas isso demandou de mim uma necessidade de investir naquilo. Então, quando você sabe os seus gaps ali também, você tem a oportunidade de trabalhar naquilo. Então, hoje eu sou organizado por ser desorganizado. Então, eu tenho meu Trello ali, eu tenho meu to-do que andam embaixo do meu braço. Eu gosto muito de escrever, apesar de ser das tecnologias, eu sempre escrevo no meu caderninho. E tem duas leituras que eu acho que foram significativas em todo esse processo. Uma delas que eu ia até deixar para o final a indicação, mas os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ah, muito bom. E tem uma outra que é o poder do hábito também. Né? Então, maravilhoso. Eu não curto muito livro assim que tem esse viés mais autoajuda, mas gente, foi assim, foi importante, pra mim, né, pro autoconhecimento. Então, toda semana, todo início de semana, a primeira coisa que eu faço, apesar de ser das tecnologias, apesar de ter o meu to-do, eu pego meu papelzinho, sento na minha cadeira e anoto tudo que eu tenho para fazer. Então, assim, acho que isso demanda que você seja um pouco mais cartesiano, porque não dá pra ser igual o Zeca Pagodinho nesse sentido de deixar a vida levar, porque... A gente deixa em alguns momentos, mas depois a gente volta pra lista. É isso. Então, assim, eu busco sempre anotar tudo, porque eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida no SESI, eu tenho minha vida na Cacau Show, eu tenho minha vida na Arena Edu, que é uma consultoria que eu presto também em assuntos relacionados à tecnologia educacional e tecnologia da informação. Então, se eu
piscar, uma responsabilidade passou batido. Então eu anoto tudo, Carla. Sempre que eu posso eu anoto. Eu tenho anotação no meu quadro, no meu quarto. Eu tenho anotação no meu caderninho, no meu trabalho. Eu tenho uma espécie de Kanban colada na minha estação de trabalho. Eu tenho o meu Trello no meu computador. Que legal. Então é isso, assim. A minha desorganização me fez com que eu precisasse buscar elementos ali para me auxiliar nesse processo. No fundo, você foi deixando visual, né? De forma Super. bem visual mesmo, O ali tempo tá ao alcance todo. dos olhos, aquilo que eu tenho para fazer, para cumprir. E aí, com isso, você foi criando uma rotina e se organizando porque você pediu para sair de uma instituição para ir para outra, não foi assim que aconteceu? E a Cacau Show também, você teve que ir lá participar das reuniões de franquia. A gente sabe que também não é assim, vou abrir uma loja, né? Não, você tem todo um processo que você passa para ser franqueador de uma instituição que escolha. A gente até falou sobre isso esses dias, né, Carla? Que se a gente fosse ter uma franquia, a gente também queria ter uma, e eu falei que a minha seria do Boticário. Fantástico. Eu sempre quis ter uma franquia. Eu sempre falei, cara, eu nunca pensei em empreender, mas eu já quis ter uma franquia do Boticário. Fantástico. Mas eu descobri que aqui em Brasília a franqueadora do Boticário é a mesma. É a mesma franqueadora em Brasília minha inteira. aluna. Olha aí. E deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi nessa jornada também. Às vezes a gente pensa que a concorrência da Cacau Show é uma outra loja de chocolate, mas não. A Boticário hoje é vista como uma loja concorrente, porque ela traz essa perspectiva do presente, do brinde, né? Dessa compra de impulso que você passa na frente. Eu tô sempre ali aqui, viu? Bem O Cacau legal. Show, ou Boticário, o que eu vou levar dessa vez de presente? Muito legal. Mas é muito interessante isso, porque você também entrou num ecossistema, que é um ecossistema já organizado, de franquias, que tem todo um processo de aprendizado para o empreendedor ali também, é isso que você falou, né? Tô mexendo com estoque, eu agora tenho funcionários seletistas, tem toda uma questão jurídica envolvida, tem toda uma estrutura que a loja tem que ter específica para você apresentar ela ao público, né? Eu lembro que eu fiquei acompanhando a inauguração, Carla, e eu, que legal, né? Essa coisa, tem todo a preocupação em estar tudo pronto, tá tudo arrumado, e a estrutura no dia a dia, porque se o funcionário não vai, você tem que ir, né? Exatamente. E, gente, até hoje eu saio do SESI, né? Vou lá pra loja fazer relatório, mexer com pedidos, e aí tá tudo fechado, eu olho assim, sabe? Dá um quentinho no coração de pensar que aquilo nasceu de um sonho, que foi pensado há 3 anos, e realmente não é uma decisão que você acorda e fala, vou fazer. Eu acho que tem que ser pensado, tem que estar bem alinhado com o seu projeto de vida, é muita responsabilidade, exige de você muita responsabilidade também, então tem que estar bem alinhado ali com o que você pensa, o que você prospecta para o seu futuro. E tem uma frase lá na parede que eu olho para ela assim e diz assim: felicidade é a nossa melhor receita, feliz hoje. Eu acho que essa gratidão move os meus dias também, verdade. porque isso impulsiona, né? No cansaço, é isso que faz com que a gente se reenergize e vá para cima com tudo. Continua com a jornada de professor, 3 turnos. Não, pois eu ia perguntar pro Cledson, assim, quanto tempo que você tá com a loja aberta? Dia 16 agora de outubro, a gente fez 3 meses de loja. Que legal, 90 dias, que legal, olha isso. Saímos do período de experiência. Isso, Olha, já deu para agora vai ter sentir que o passar ritmo. os 5 anos, que é aquele período isso aí. de risco das Exatamente. empresas e tal, e depois vai voar aí. E Cledson, com esses 3 meses, tem alguns aprendizados. Você que agora é esse multi-empreendedor, né? Quer dizer, não tá só mais na educação, tá realmente em outra área de empreendedores, porque também você empreende na educação. Mas tem coisas que eu acho que dos 2 lados, que você tá levando tanto para essa sua nova experiência que veio da educação, e como o contrário também, quer dizer, o que você aprendeu aqui na abertura da loja que você está trazendo para a sua experiência com formação de professores, enfim, todo o trabalho que você faz no SESI? Carlinho, eu sempre digo que o mundo é uno, né? Ele é único. E eu era muito questionado, assim, ainda enquanto estava ali atuando enquanto analista de tecnologia educacional, porque as pessoas me questionavam: Cledson, você é engenheiro civil, você trabalha com tecnologia em educação. Meu filho, me diga o que você quer. O que junta, né? E, cara, eu quero tudo, eu posso querer tudo também, sabe? Eu acho que isso traz pra nós também, assim, um contexto de que a gente pode querer outras coisas. A gente não precisa se encaixar em caixinhas. Então, eu não me arrependo de ter feito engenharia, porque eu acho que me trouxe uma capacidade de resolução de problemas que eu uso no meu contexto educacional,
que eu uso no meu contexto empreendedor. Fiz sistemas da informação também, que me auxiliam em dialogar com um público que é mais técnico e levar isso para o meu corpo docente de uma maneira mais didática. Fiz isso. Agora eu sou discente de matemática também, viu? Gente do céu, meu Deus do céu! Tô estudando matemática porque ter uma licenciatura também fazia parte do meu projeto de vida. E com a engenharia, sabe? agora ele só complementa a licenciatura. Isso, mas assim, cara, é exatamente isso, sabe? O que a gente aprende em um contexto é super aplicável no outro contexto. Então, por exemplo, né, trazendo um exemplo claro para ilustrar essa situação. Na engenharia, a gente tem que ter uma capacidade analítica muito significativa. E na parte de análise e desenvolvimento de sistemas também, porque você está lidando com código ali. Às vezes uma vírgula fora do lugar faz tanta diferença. E isso nos projetos que eu toco ali no contexto educacional demandam de mim também esse senso de análise, de entender se aquilo se aplica naquele contexto, para que a gente leve uma formação que seja significativa, que seja relevante, né? Não seja aquela formação Uber que você pede, chega, deixa e vai embora. Gostei desse tem que ser algo significativo e tem que ter intencionalidade pedagógica. Então tem que fazer sentido pro professor, tem que fazer sentido pro processo de ensino e aprendizagem. E, mais uma vez, o mundo é único. O que a gente aprende aqui, a gente utiliza ali. O que a gente aprende ali, a gente utiliza aqui. Ele é o famoso fusionista, Carla, que a gente sempre falou aqui. A gente sempre fala do profissional fusionista. Você junta várias áreas do conhecimento e é claro que todas estão entrelaçadas, porque o conhecimento é um só, né? Ele só se conecta em pontos diferentes. Mas a Carla, ela tem essa característica também, né? Ela é de relações internacionais. Foi professora de inglês. Hoje fui para o inglês, exatamente. Né? Então você vê que circula também em áreas distintas, né? E eu acho que traz uma capacidade grande a isso. Você amplia as suas capacidades, na verdade, e atitudes em relação ao aprendizado e como também você ajuda e serve outras pessoas. Acho que isso é muito importante, assim, porque você consegue ter várias camadas, né? Juntas ali. Não é só a camada da... Por exemplo, a área da... Não é só a comunicação, não é só a tecnologia. Você amplia muito o repertório, assim. Toda essa sua experiência agora, quer dizer... Uma coisa você leva para outra e vai complementando, isso é fenomenal. Mas você também é assim, Sems. Você fica falando, você acha que você só é de física? Não sou, não sei, eu sei que eu não sou. Você teve pais empreendedores, você já trabalhava com seus pais na época, tudo isso vai trazendo coisas que, inclusive, você usa que hoje não amplifica, né? Não, com certeza, com certeza. A gente está sempre misturando alguma coisa que aprendeu em algum lugar. Eu me lembro até quando eu fui fazer uma pós-graduação, era uma pós-graduação em matemática, mas era em administração e economia. Aí, ó. Porque eu queria entender como é que funcionavam as ferramentas da matemática lá na administração e economia. Então, essa questão de misturar áreas, eu acho ela muito interessante. E o professor, ele já é, naturalmente, Clédson, um misturador de áreas. Porque a gente está sempre conectado ali com as outras, eu sempre falo, com as outras áreas do conhecimento. E a pergunta, Carla, que a colega te fez, assim, como é que eu me organizo? Então, a primeira dica é, passe a fazer uma lista das suas atribuições semanais, a sua lista já é o primeiro passo, né, Clédson? Sempre elenco as minhas prioridades. Então, prioridade 0, aquilo que é para agora e aquilo que pode esperar um pouco. E sempre que surge um empecilho ali no meio do caminho, eu vou reorganizando aquilo. Acho que traz para nós, são pop-ups físicos que aparecem ali para mim o tempo todo, sabe? E não me deixam sair da rota. E eu acho que é isso, assim, sabe? A vida não é receita de bolo também. Talvez o que funcione para mim não funcione para outra pessoa. Verdade. Mas eu acho que a gente precisa se experimentar nesse sentido. Legal. De entender o que funciona para você. Mas eu curti, porque nessa lista a gente pode incluir a questão financeira, que eu acho que é um peso pra gente que é educador, como é que eu vou abrir mão, que você acaba tendo, a gente sempre brinca aqui, né, Carla, que se tem uma coisa que a gente sabe na educação, é que a gente nunca vai ficar desempregado, sempre tem um ambiente pra gente dar aula, pra dar um treinamento, pra fazer uma atividade educacional, porque o nosso país é muito grande e tem muita gente que precisa de aprender, então, e falta gente pra ensinar, aliás, verdade. né, hoje em dia falta gente pra ensinar, a gente tem diminuído muito o número de pessoas que fazem licenciaturas. Ainda bem que o Clédson está fazendo de matemática. Mas eu acho que nessa lista a gente pode incluir também como é que eu me organizo financeiramente. Então, uma coisa que eu me lembro que a Carla fez isso, que eu falava para ela assim, mas você vai largar tudo? Ela, não, mas eu já me organizei. A Samara me ligava todo dia, você tem certeza? Eu dizia, Samara, relaxa, vai dar certo. Tipo assim, não é que eu sou... A gente não é leviano nas decisões. Não acho pode, que ainda mais educadora, assim. A gente tem muito isso de ter as considerações, de pesar as coisas. E eu acho que o lastro financeiro, a gente sempre fala, é muito importante, assim. Com certeza. Se você está pensando ou numa transição de carreira...
Não, ou não. O que eu ia dizer é o seguinte, muitas vezes a gente está falando de transição de carreira e, na verdade, por algum tempo, você consegue levar carreiras paralelas, inclusive, projetos. A gente brincava, inclusive no começo do Amplifica, que era um projeto só do Google, que surgiu da academia do Google, a gente dizia que era um PP, era um projeto paralelo, que aquilo não era o meu projeto principal. E depois virou o projeto principal, mas por muito tempo ele foi projeto paralelo. Tanto que os seminários Amplifica só eram no sábado, porque a gente viajava sexta-noite depois do expediente. Sábado a gente fazia os seminários. Cá estamos, hein, gente? E cá estamos, né? 7 anos aí, A gente começou 40 horas semanais trabalhando as duas, 40. A gente trabalhava mais de 40. Trabalhava mais. Mais de 40. E ainda foi fazer mestrado, essa louca aqui. Meninas, mas eu acho que esse ponto levantado por vocês foi algo que eu ponderei muito também, né? Tem uma analogia que eu gosto que diz que pra você andar, você precisa estar com um pé no ar e outro no chão. Exatamente. Então, se você tiver com os dois no chão, você não anda. Se você tiver com os dois no ar, você perde o equilíbrio. Então, assim, manter essa base sólida, pra mim, com aquele salário no final do mês sempre garantido, eu estando doente ou não, traz uma segurança pra você vislumbrar outros horizontes também. Eu não venho de um contexto tão abastado. Eu peguei todas as minhas economias e coloquei em um lugar, né? Então, assim, não dá pra ser leviano também. E eu acho muito bonito as histórias de quem larga tudo e vai dar certo. Eu também acho, mas a gente super incrível, mas mais uma vez, o que eu disse no início da nossa conversa. Mas não é a maioria, porque é isso, as pessoas começam a contar as histórias bem-sucedidas de empreendedorismo quando elas dão certo, mas teve várias outras para trás que deram errado. Claro. E você deixou bem claro, Clédia, você teve um apoio familiar, você chegava em casa, sua comida estava pronta, você não teve que se preocupar com isso. Para tomar essa decisão, você também tem esse suporte familiar, porque às vezes o suporte não é só financeiro, ele é emocional. Exatamente. Tipo, vamos lá, vai dar certo, né? Então, tem toda uma estrutura. Eu acho super interessante isso. Por isso que eu gostei. A primeira lição eu já aprendi aqui. Listas e organização. Se organizar financeiramente também. Não precisa abrir mão de uma carreira para seguir com a outra, que é exatamente isso que você está fazendo. Acho que é um exemplo super legal isso. Não, será que dá para fazer alguma coisa? E a gente que é educador tem a vantagem, porque você pode trabalhar 20 horas, você pode diminuir a carga horária num lugar para começar, né? Você não precisa sair desse local. Eu, por exemplo, fiz essa transição assim. Eu fui diminuindo a minha carga horária nos locais que eu trabalhava, aí depois pedi uma licença de outra, e eu sempre brinco que eu até hoje ainda sou empregada. Apesar de empreendedora, eu ainda sou servidora pública licenciada. Que é uma decisão que eu vou ter que tomar lá na frente. E o pessoal me pergunta, Samara, mas o que você vai fazer em 2024, quando você tiver que decidir? Eu falei, isso é um problema para a Samara de 2024. Isso. A Samara de hoje não tem esse problema para resolver, e eu vou viver o que tiver que viver nesse momento. Mas eu acho que dá para fazer paralelo, porque a gente fez isso muitos anos, né? Que legal que você está fazendo também. Você vê, você tem o seu contrato seletista, exerce e faz o seu empreendedorismo ali. Quando eu tava... De duas formas, né? Porque você também dá treinamento. Eu estava na Procuradoria... Eu trabalhei na Procuradoria-Geral da República, né? É uma loucura. Eu era funcionária pública. E aí, eu vendia chocolate lá. Olha aí, já era empreendedora. E vendia chocolate. Já era empreendedora. Eu tinha 21 anos. E assim, como eu acabava muito rápido o meu trabalho, eu levava o meu Tupperware com os chocolates que eu vendia tanto durante a semana lá, quanto no final de semana. Que legal, que legal. Agora eu queria saber o que você tem sentido dos educadores, porque você tem muito contato com eles também. Deu formação no Brasil inteiro, de ponta a ponta, né? Eu acho que, Carlos, Clédio, é tipo a gente, assim, já foi para todos os estados, talvez mais. Os locais, até os mais distantes. Como é que você tem sentido essa questão desse empreendedorismo? Não necessariamente abrir um negócio, mas o intraempreendedorismo, porque eu sei que você toca nesses pontos quando você está dando treinamento, além da parte tecnológica, ali, de letramento digital. Eu acho que os nossos educadores, eles trazem consigo muitos sonhos, né? Assim, e muitas realidades, muitos contextos diferentes. E a gente vê muito no nosso professor essa perspectiva de crescimento de carreira se tornando um coordenador, um orientador, um diretor. Mas eu acho que esse leque ele tem se ampliado. Então, cada vez mais a gente vê professores atuando em diversos outros contextos e que bom para o nosso país, gente. Que bom contar com pessoas que atuam de maneira tão apaixonante em outros contextos, né? Então, eu tenho casos, assim, amigos que estão também empreendendo nessa perspectiva do paralelo,
do algo a mais, né, do plus ali, da renda extra, do complementar, e que são apaixonados por educação e não largam também. Eu acho que isso a gente tem disso, né? Eu vi a Carla falando outro dia que, eu vou pegar só uma turminha de inglês. Só uma turminha. Ai, putz, nem me fale. A gente sente Já isso. voltou, né? Acabou de voltar o desejo. Nem me fale que eu penso nisso toda semana. Não. Mas é isso, assim. E o leque, ele tem se ampliado. E a gente... hoje tem sido cada vez mais difícil você ver uma pessoa que atua há 30, 40 anos com a mesma coisa. Então, acho que o mundo contemporâneo nos permite atuar em outros contextos também. Isso tem chegado nos nossos professores. E que bom, mais uma vez, tem sido incrível para o nosso país contar com o apoio dele para ampliando os horizontes também do chão de sala de aula. Nossa, que legal você tá vendo esse movimento, né? Porque a gente também tem visto, né, Carla? Eu tenho, as pessoas têm me procurado, é isso. As pessoas têm buscado novas oportunidades, às vezes como transição de carreira mesmo. E às vezes também como algo paralelo, complementar. Eu acho que tem espaço para muito disso. O professor, de certa forma, tem essa flexibilidade, né? De pensar, quer dizer, eu posso diminuir a minha carga e, de repente, eu não pegar mais aulas. Tipo em uma outra escola, mas sim fazer um outro tipo de trabalho relacionado. A gente tem falado muito isso, né? O Matheus falou disso. Criador de conteúdo. Uai, você não tá aí, você já não puxou ele para um projeto agora? Olha aí. Acabei de puxar. Aí, ó. Ontem. Como gestor de projeto aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Ontem, tá vendo? Matheus aceitou ser gestor de projeto. Olha aí, na área de criação de conteúdo. De projeto. Então, é isso. Então, eu vejo que os professores... E também o mercado está muito aquecido. E aí eu ia até te perguntar isso, assim, se você vê isso como tendência no mercado de educação, que eu tenho a sensação que abriu, assim, novas oportunidades para educadores que antes a gente não via tão disponível como está agora, né? Em várias áreas, tanto de tecnologia como criação específica de conteúdo para o digital e também para o analógico, enfim... Eu sinto que tem aí tá borbulhando, tá fritando, as coisas estão acontecendo aí. O mercado tá super aquecido, gente. Eu falo que os profissionais de TE, né, o que a gente chama de tecnologia educacional, têm sido cada vez mais requisitados e geralmente são pessoas que têm licenciatura enquanto formação e que têm uma destreza com tecnologia e estão indo ali para o front para treinar professores. Hoje eu estou num projeto de linearização do material digital, por exemplo. É um nome meio esquisito para nós que atuamos com educação, mas consiste basicamente em converter o livro físico em um digital. Então, a gente está desenvolvendo simuladores, GIFs, que enriquecerão o material didático e o aluno vai ter aquilo embarcado em um computador, sabe? Então, acho que... talvez tenhamos chegado num contexto educacional do século XXI agora. Com alguns aninhos de atraso, mas... potencializados. Eu não gosto de romantizar e falar que a pandemia catalisou esse movimento, porque eu preferia que a gente demorasse 50 anos com as 700 mil vidas aqui conosco, né? Então, assim... Mas, indubitavelmente, a gente teve uma ascensão de repertório. Os nossos professores que antes tinham uma faculdade no sentido de escolher ou não escolher em utilizar a tecnologia, tiveram que utilizar e hoje levam isso para um contexto de sala de aula presencial e isso mais uma vez amplia os horizontes. Eu tenho professores que hoje são Minecraft Global Mentors, né? Então, olha que legal. Nossa! Dando treinamento de Minecraft em diversos contextos, estão levando práticas gamificadas para um chão profissional que não seja um escolar. Então, cada vez mais a gente tem uma aprendizagem baseada em projetos, as metodologias ativas sendo suscitadas num contexto laboral também. Então, acho que isso vai trazendo para o nosso corpo docente, para os nossos professores, diversas oportunidades que precisam ser aproveitadas. Mais uma vez, sorte é isso, quando a gente junta a nossa preparação com aquela oportunidade que surge. Eu sempre falo que você tem que estar preparado para pular no bonde quando ele passa. E aí, você puxou uma coisa super legal, que é as certificações, né? Que as certificações, os programas de certificação, as comunidades de aprendizagem, Clédson. Eu acho que isso é uma dica interessante também para a gente trazer para os educadores, né? Porque eu posso começar esse projeto paralelo, Carla, às vezes voluntário. Sim. Eu e a Carla fizemos. Você fez isso, né? Sim. Nós fizemos.
como líderes GG, né? A gente tem a comunidade de líderes GG aqui no Brasil, tem outras comunidades, a Conectando Saberes, e aí me veio também à mente de que talvez para esse educador que queira empreender, uma conexão legal é estar nas comunidades e ir atrás das certificações, né? A gente até falou sobre isso com o Matheus também, né? E ele até falou o tanto que foi importante para ele, né? Eu acho que... E até no Sistema S, eu imagino que internamente tem muita oportunidade para os professores, né? Que estão lá. Então, eu acho que essa coisa de comunidade de aprendizagem prática, eles são sempre também uma vitrine para os professores que estão lá, né? E vivenciar, gente, essas experiências dos colegas é incrível também, porque eu acho que isso motiva, né? E as comunidades tiveram um papel muito significativo na minha vida, Samara. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar na Academia Google e eu tenho 23 anos, olha que galera incrível que tá comigo, sabe? O quanto eu posso crescer com essa galera. Eu sou meio esponjinha, assim, sabe? Eu vou sugando tudo, no bom sentido, né? Do que eu posso me apropriar, do que eu posso entrar em termos de projeto, do que eu posso aprender. E as comunidades, elas trazem essa perspectiva do compartilhamento. Vocês mencionam muito, né? Que quando a gente dá, a gente recebe também. E eu acho que essa perspectiva que as comunidades trazem, para além do network, que é extremamente importante, né? Sim. Então a gente vai ampliando ali as pessoas que a gente quando você começa a conhecer assim, eu vejo os líderes GG, quanto eles crescem aqui no Brasil profissionalmente, com parceiros do Google que acabam recrutando para fazer trabalho, aí eles vão fazer... Eles fazem o educador nível 1, nível 2. Quando eles chegam a trainer, eles são muito requisitados no mercado, né? E tem um boom aí que é insuficiente. Tipo, o mercado está crescendo tanto de educação que esse pessoal que está aí é insuficiente para suprir esse mercado. Né? De treinamento não Isso dá. Traz uma visibilidade tão legal, né? Porque hoje a nossa comunidade de Innovators tem pouco mais de 100 professores. Eu tenho uma certificação Microsoft que são 8 no Brasil. Olha então, assim, isso traz uma visibilidade. Quando você coloca no LinkedIn, começam a aparecer umas visitas interessantes. Você pensa, nossa, que legal. E eu acho que isso é uma cereja do bolo, porque traz ali, digamos assim, um reconhecimento internacional daquilo que você está fazendo, mas traz uma visibilidade profissional. A gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que aquilo não é importante. É extremamente importante, né? A gente não faz pensando nisso. A gente que é apaixonado, atua para fazer acontecer, para ver a mudança. Mas ter essas certificações traz uma possibilidade de visibilidade dessa comunidade que é incrível. E isso amplia os horizontes. E aí, falando em visibilidade, você falou do LinkedIn. É lá que você tá? Lá que você divulga seu trabalho? Porque o Matheus falou também, né? Verdade. Que ele tá no Instagram, mas que ele realmente alimenta o LinkedIn. Já a Larissa é muito mais do YouTube e Instagram, né? E você? Como é que é a sua relação com mídias? Eu sou mais do LinkedIn também. Inclusive, essa oportunidade no Departamento Nacional do SESI foi oriunda de uma vaga que apareceu no LinkedIn. Sério? Então, assim, aconteceu comigo. Apareceu lá como sugestão e você se candidatou. Me vi naquele perfil, me candidatei. Segunda-feira eu comecei o processo seletivo, na sexta eu estava contratado. Gente, olha isso aí. Case. Olha, professor, educadora que está escutando a gente aqui, não deixe de alimentar seu LinkedIn. Exatamente. E a grande vantagem do LinkedIn é que você sai da rede social convencional e entra realmente numa rede social profissional, onde você vai ter contatos profissionais. Aqui, no mundo analógico, a gente fazia esses contatos assim, Clédson. No ensino médio, tá? Quando a gente ia gabaritar provas do vestibular. Era quando eu encontrava os professores de outras salinha, né? na sala de gabarito. E era quando eu encontrava outros educadores da região que trabalhavam em outras escolas. Era o network certo, é isso que você está falando. Você ia lá gabaritar a prova, na outra semana você tinha arrumado emprego em outra escola para trabalhar. O LinkedIn é um estádio. E agora a gente está falando de ampliar isso. Eu não estou falando só da minha região. Inclusive, posso arrumar uma função, um cargo em outras regiões. Perfeito. E abrir aí o espectro de até morar em outra região ou trabalhar remotamente em outros ambientes educacionais, né? Eu acho isso muito legal. Então fica a dica, mais uma, que eu já não sei qual é a 10ª dica do LinkedIn estar atualizado. Eu, no começo, quando o LinkedIn era bem novo, eu peguei meu currículo Lattes mesmo e comecei a colocar no LinkedIn.
Então, você que é educador, de repente, tem o currículo Lattes, já vai atualizando. Uma excelente dica. E colocando no LinkedIn, né? Porque para quem gosta da parte acadêmica, que já tem artigo, já tá tudo lá no Lattes. É só e a gente faz tanta coisa incrível, né? Tem que mostrar para a comunidade que a gente aprende, a gente ensina. É um caminho mútuo ali, de aprendizado e de ensinagem e de aprendizagem. É verdade, é isso mesmo. Eu adoro esse termo, ensinagem e aprendizagem. E, bom, a gente tá chegando ao final, mas antes rápido, da hein? gente encerrar, tem uma coisa também, você tá falando das dicas do Cledson, Samara, e tem uma coisa que ele falou várias vezes aqui, que eu tenho certeza que ele desenhou como engenheiro que ele é. Que você falou várias vezes de projeto de vida. Sim. Então, assim, o que eu tô entendendo é que você tá alinhavando todas as suas ações como multiempreendedor dentro desse guarda-chuva seu, que é um projeto de vida que você já tem desenhado, Sim. é isso? Carla, eu tenho muito claro, assim, na minha cabeça, aonde eu quero estar daqui 10, 15 anos. Olha! E eu acho que pra gente colher, a gente precisa plantar. Então, eu tô nessa perspectiva de plantar, porque eu sei que o momento da colheita virá. E aquela frase de Alice, né? Quando a gente não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. E pra mim não é isso. Eu tenho muito bem delimitado na minha cabeça aonde eu quero chegar, com quem eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. E eu acho que isso vai norteando o nosso trabalho. Porque, tipo, um Waze da vida, a gente tem aquela rota. Talvez existam empecilhos no meio do caminho, mas a gente sabe recalcular a rota. Então, quando o objetivo ele tá bem claro na nossa cabeça, é difícil tirar o trem do trilho, sabe? E isso sempre foi claro pra mim desde a adolescência. E eu acho que isso vai se fortalecendo com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, né? Vão dando um gás numa perspectiva de gamificação. Sabe quando você passa e vai colhendo aquelas moedinhas, assim, isso vai dando uma fortalecida no espírito. E não dá, gente. A gente precisa pensar em projeto de vida. O mundo, ele é insano, as mudanças acontecem a todo tempo e a gente precisa estar preparado e saber onde a gente quer chegar. Mas ele então te direciona, né? Nossa, Direciona. Que legal. Então Mega você dica. desenhou isso e aí dentro disso você tá construindo para chegar lá pro Cledson daqui a 10, 15 anos. É isso aí. Eu já vou Nossa. até deixar uma pergunta pra galera que vai vai assistir lá. ou que vai ouvir. E vocês? Será que vocês já fizeram? Você Ó. aí já fez seu projeto de vida? Ó, Eu não tive desenhar, ó. desenhado. Eu, na minha geração, a gente não tinha esse negócio na escola, não, viu, Clédio? Isso é mais a Só sua vai. geração. Isso é mais a sua geração. A gente ia, deixa a vida me levar, né? Era por ali. Mas hoje até os Mas- professores têm que dar essa disciplina, não é? De projeto de vida. E Então aí- é melhor, tem que fazer o teu também. o Fica nosso. aí o super convite. O que vocês acham? O que vocês dois acham? Eu acho. Fica aí o convite para quem está ouvindo, assistindo. Você que já fez o seu projeto de vida, vai mandar para o colega que não fez. Samara, e cada na um pode fazer verdade- o seu. Na verdade, é tão louco esse negócio de desenhar que eu fiz o meu numa dinâmica que eu fiz com vocês em 2016, por ali, que me guia até hoje. É mesmo. Que me Que fez legal. chegar onde Olha eu tô só. chegando aqui. Olha só. e Tava tal. tudo desenhado, igual o Cledson também. tudo Desenhado. Eu planejado. nunca mais olhei para ele. Na verdade, eu olhei uma vez na Imersão Amplifica, que a gente fez essa dinâmica com o pessoal que estava na imersão e que muitos Também fizeram uma fizeram mudança aí, né? Já com projeto de vida, como projeto de vida. Mas é muito louco. Quando você desenha, você nem precisa olhar para ele, mas tá ali. Que Tá ali legal. com Tá internalizado, você. Tá né? internalizado. Tá internalizado, você Faz sabe parte de mim. onde você quer chegar. Bom, gente, conversa. Vamos ficar aqui gente, 3 horas. Clédio, gente, eu não acredito que ele é de não. De 96. 996, Carla Arena. Não, gente, eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem Onde falar você nada. estava em 1996? Filha, 96 Na eu UNB. já tava pra casar. Não, Pra casar. já tinha saído da UNB, que o UNB já estava formada há 3 anos. Mas olha que legal, Cledson. As gerações, elas vão assim se misturando, né? Eu achei muito legal uma coisa que você comentou. Eu estava ali entre mestres e doutores. O saber, o conhecimento, ele não é só determinado pelo que a gente vive na academia. E olha que eu sou uma acadêmica clássica. Eu adoro estudar, você também adora. Mas a gente tem conhecimentos de outras áreas, de outras experiências. A sua experiência de vida, certamente, trouxe ali a sua maturidade para as decisões que você tomou. Você participou de um programa que é muito robusto no nosso país, que é o Jovem Aprendiz, Sim. né, Carla? Que a gente é apaixonada, inclusive, pelo Jovem Aprendiz aqui no Amplifica. Então, tudo isso foi moldando essa pessoa que você é hoje, vai continuar moldando tudo Com aquilo que certeza. você tem de influência. Para a gente fechar, Carla, eu acho que só falta uma Caderninho. coisa. Caderninho, né?
quais são suas referências, né, Carlota? Suas Maravilha. dicas na educação, no empreendedorismo, em projeto de vida que você vai deixar aqui pra galera que curte o Super. Amplicast. Eu estou um leitor ávido, porque eu estou utilizando metrô agora, né? E é uma Uau, leitura por maravilhoso. semana agora, assim, Maravilhoso. sabe? Eu venho sentado com o meu fonezinho que tira o ruído e venho papirando, assim, sabe? E eu reli vários livros de Paulo Freire e eu acho que é incrível o quanto ele é moderno até hoje, né? Então, assim, você lê frases tipo, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor e, enfim. Então, Paulo Freire, como sempre. A Lilian Bassic, enquanto autora, tem obras fantásticas. E, gente, me vi trabalhando com a Lilian em um GT, conversando com ela, trocando WhatsApp. Gente, ela é maravilhosa. Uma pessoa que eu lia e leio sempre, é uma grande referência. Eu estou ali em contato agora. Então, acho que é uma leitura super indicada também. Em outubro, a gente vai descarregando as energias também, né? Então, a leitura para agora, assim, de final de semana, de Rubem Alves, que diz a alegria de ensinar. Nossa, eu li isso semana passada e deu um quentinho no coração, assim. Esse eu bora. não li, hein? Agora- Esse já vai estar na minha eu lista. adoro ele. E é leitura para uma rápida. sentada. 2 horinhas você mata ali a leitura. Então, acho que deu uma recarregada, dá para chegar até dezembro Legal. agora. E para além de tudo isso, gente, acho que essas comunidades, né? Mais uma vez, a gente falou dela, a gente vem falando dela em todos os Amplicasts, porque elas realmente são extremamente ricas e nos oportunizam uma troca, uma partilha de experiências que é muito significativa. Então, se conecte com outros professores, esteja compartilhando, esteja fazendo para a comunidade e recebendo da comunidade, porque essa perspectiva do Open Source, ela traz muito a contribuir para todos nós. Uau! Carlota, vamos ter que marcar mais quantos Amplicasts? Gente, não sei, vamos A ter gente que termina e trazer. continua aqui fácil. A gente termina e depois volta Ó. de novo. Vai trazer o Cledson aqui quando ele tiver 30 anos. Porque Aí, é um agora a abuso. gente vai esperar a próxima etapa, entendeu? De transformação de 5 em 5. A próxima etapa do projeto de vida dele. Legal. Cledson, eu queria te agradecer muito por esse papo. Aprendi coisas, já anotei, fiquei aqui na minha cabeça. Eu digo, essa aqui eu tenho que... Vou implementar também para mim. Isso foi muito bom. Espero que você também tenha curtido mais um Amplicast aqui com os nossos convidados especiais. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Obrigado, Obrigada, pessoal. O Cledson. agradecimento é meu. Tchau, tchau.